Olá pessoal, muito boa noite a todos. Eu sou o biólogo Igor Maquieira e você está aqui no meu canal Ciência e Meio Ambiente. Obrigado pela presença, pela participação, antes de mais nada. Pois bem, respeitando os créditos aqui da USP, tá? Essa descoberta muito bacana, muito promissora, tá? Desse novo dinossauro brasileiro. E eu montei um material aqui bastante didático, tá? Novamente respeitando os créditos aqui. E antes de mais nada, parabéns à equipe, tá? Porque isso é muito promissor para a ciência, não só aqui do Brasil, no nosso país, mas também para toda a parte biológica, paleontológica, né, da paleontologia, da geologia, enfim. Porque esse novo dinossauro, conforme vocês estão vendo na imagem aqui ao lado, e agora na imagem ampliada, né, na reprodução aí, respeitando os créditos, a imagem é do Hugo e do Matheus Fernandes Gadelha. Então, o pequeno peregrino das árvores, como ele foi denominado de forma vulgar, é o mais novo dinossauro brasileiro identificado. O nome da espécie é Ibirânia parva, que é um titanossauro herbívoro de pequeno porte. Ele viveu há mais ou menos 80 milhões de anos atrás, na atual região noroeste do estado de São Paulo, conforme vocês podem ver na imagem na sua tela. Então, esse dinossauro, né, essa descoberta, né, 4 patas, pescoço longo, a cabeça pequena, um herbívorozinho, pertence a um grupo famoso de animais gigantescos, os titanossauros. No entanto, ele possuía cerca de 5 a 6 metros de comprimento, o que torna pequeno até diante de outros dinossauros do mesmo grupo, que podiam atingir incríveis 30 metros, tá? 30 metros, sendo considerada a primeira espécie de titanossauro, vamos dizer assim, anã, encontrada nas Américas. Então, o animal ele viveu 80 milhões de anos atrás, tá? Na região onde hoje se encontra a cidade de Ibirá, no noroeste do estado de São Paulo, e por essa razão, além do tamanho reduzido, ganhou um nome científico que pode ser traduzido como o pequeno peregrino das árvores, tá? Então, os resultados da pesquisa estão detalhados no artigo. O artigo está em inglês, eu vou deixar o link para vocês conferirem aí também na descrição. Foi publicado na revista científica no dia 15 de setembro. Os primeiros vestígios da nova espécie começaram a ser localizados a partir de 1999, numa localidade conhecida como Sítio dos Irmãos Garcia, que é o distrito de Vila Ventura, município de Ibirá, em escavações realizadas pelo Museu de Paleontologia Professor Antônio Celso de Arruda Campos, sediado na cidade de Monte Alto, no interior de São Paulo. Vou deixar também o link aqui do jornalzinho da USP. Então, as rochas presentes nessa localidade são do período Cretáceo Superior, da formação São José do Rio Preto, tem idade de 80 milhões de anos, tá? Relatou o pesquisador Bruno Albert Navarro, do Museu de Zoologia da USP, que liderou o trabalho. Parabéns pelo trabalho aí. Então, muitos fósseis de dinossauros herbívoros já eram conhecidos desde os anos 60 na região, mas até o momento nenhuma espécie havia sido identificada e nomeada. Então, os fragmentos do animal usado para o nome à espécie, chamado holótipo, foram descobertos em 2005 pelo professor Marcelo Adorna Fernandes, da Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, e dentre os materiais recuperados estão diversos elementos vertebrais e também dos membros de pelo menos 4 indivíduos diferentes, tá certo? Então, eles já sabiam que se tratava de uma nova espécie, por conta de apresentar uma série de características anatômicas únicas, tá?
únicas, restando apenas formalizar sua descrição e batizá-la, vamos dizer assim, né? Mas ainda restavam dúvidas se esta nova espécie estava representada por um animal juvenil, dado o tamanho modesto dos restos recuperados, tá certo? Então, durante o mestrado, o pesquisador localizou e identificou em museus do interior paulista outros vestígios de animais dessa mesma espécie que compartilhavam as mesmas características anatômicas e foram encontrados muito próximos de onde saíra o holótipo, tá? Então, com isso, eles puderam constatar que não se tratava de um animal jovem, mas sim de todos aqueles indivíduos representavam uma nova espécie de titanossauro com proporções corporais bastante reduzidas, e a partir daí eles realizaram uma série de análises de tomografia computadorizada, histologia óssea, e constataram que, de fato, os animais dessa espécie já haviam atingido sua maturidade esquelética antes mesmo, né, do momento em que morreram. Então, adicionalmente, também perceberam que esses animais apresentavam resquícios de sacos aéreos em suas vértebras, e um estudo conduzido pelo pesquisador Tito Aureliano, da UFRN, identificou que um dos animais sofria de infecção parasitária. Então, sacos aéreos são estruturas que auxiliavam na respiração dos animais, e durante o ano de 2020 foi concluída a descrição da nova espécie, que foi batizada como Ibirania parva, tá? Então, justamente, esse nome é homenagem à cidade onde a espécie foi encontrada, e justamente colocando aí como pequeno peregrino, tá certo? Então, pequeno peregrino das árvores, né? Mas muito assim, muito promissor, muito bacana, lembrando que ele está dentro dos saurópodes, né? Esses dinossauros com cabeça pequena, pescoço longo, quadrúpede, herbívoro, tá? Geralmente de grandes dimensões, pode alcançar até 30 metros, mas aqui foi possível concluir que o pequeno titanossauro de Ibirá pertencia a uma família até então não registrada no Brasil, tá? E que também são conhecidos por terem tamanhos corporais menores em relação aos seus contemporâneos, os saltasaurídeos, tá? Então, de acordo com o pesquisador, alguns saltasaurídeos sul-americanos e formas associadas, né? Como os lirainosauríneos, possuíam uma tendência contrária ao gigantismo exibido por outros titanossauros. Em alguns casos, até algumas espécies foram identificadas como anãs. Também interessante citar o que todas essas formas têm em comum é que viveram em ambientes com forte influência marinha, como as antigas ilhas, onde hoje é a Europa ou a Argentina e o Equador. Então, a surpresa para eles foi encontrar fósseis de uma espécie de titanossauro anão no interior do Brasil. Eles colocaram também, abre aspas, sabemos agora que a redução de tamanho em alguns dinossauros não ocorria apenas por fatores oriundos do isolamento em ilhas, né? E o Ibirania é a primeira espécie de titanossauro comprovadamente anã das Américas, tá certo? Então viveu num contexto muito diferente dos outros dinossauros anões já encontrados, e acrescenta novas informações sobre a evolução e ocorrência de nanismo em dinossauros, tá certo? Então, período Cretáceo, lembrando, ali o interior paulista era bem diferente dos dias atuais. Nele habitavam muitos crocodilos terrestres, titanossauros, incluindo gigantes como Austroposeidon magnificus, em um ambiente que lembraria... Eu moro de frente de rua, é difícil, né? Às vezes passa alguns desses birutas aqui. Então, um ambiente que lembraria mais as savanas africanas de hoje, tá? Mas havia algo
de especial nessa região, porque diferente de outros anões que viviam em ilhas tropicais do passado, o Ibirânia vivia no interior do Brasil, em um ambiente semiárido, puxando para árido, tá? E com pouco alimento, observou o Navarro. Então, uma configuração específica do habitat, como refúgios de vegetação temporários, a limitação de alimento imposta em estações secas prolongadas, podem ter favorecido positivamente animais menores, dado que esses requerem menos recursos que animais de grande porte. Então, os pesquisadores fizeram uma reconstrução, tá? De como seria o esqueleto do Ibirânia, com base nos materiais recuperados em seus parentes mais próximos. A ilustração foi feita por Sérgio Lages e a reconstituição do animal em vida e seu habitat foi feita pelos paleoartistas. Nossa, esse trabalho, olha, fenomenal. O pessoal que mexe com isso daí, né, os paleoartistas, caramba, assim, eu fico realmente fascinado como biólogo, o que esse pessoal consegue reproduzir aí. Realmente é um trabalho maravilhoso. Fico encantado. Parabéns aí. Então, o Hugo Cafasso e o Matheus Fernandes Gadelha. Tá? Os paleoartistas são esses especialistas que usam diversas técnicas, como escultura, pintura, para reconstruir a possível aparência de animais pré-históricos. Tá? E respeitando aqui também os créditos, tá? Além de Navarro, participaram do trabalho Alberto Carvalho, o André Cataruzzi e o Sam Zayer, acho que é assim, Luiz Eduardo Anelli, do Instituto de Geociências, Aline Guilard, Tito Aureliano, do Dinosaur Ichnology and Osteohistology Laboratory, da UFRN, a Camila Bandeira, do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Ariel Martini, Marcelo Adorna Fernandes, da UFSCar, a Verônica Dias, na Alemanha, o Fabiano Iori, do Museu de Paleontologia Pedro Candolo, em Uchoa. Tá? Então, mais uma vez, respeitando os créditos, né, a política de uso aqui do jornal da USP, o artigo também, e está feito o registro, está divulgada a informação, né, a parte cultural, educacional desse estudo promissor, né, de mais esse estudo promissor desse, vamos dizer assim, pequeno peregrino das árvores, tá certo? E se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, compartilhar bastante esse vídeo, deixa aquele like bacana. Quem puder realizar essa colaboração, link já está na descrição. Inscreva-se também no meu outro canal, Alerta do Tempo, para você ficar bem informado a respeito dos avisos meteorológicos. Antes de mais nada, pedindo perdão mais uma vez, né? Aqui é onde eu faço os vídeos, as gravações, o ao vivo às vezes, é de frente de rua, então pega às vezes o barulho. Não tem como, às vezes, de certos motoqueiros que passam aqui. Um forte abraço, tamo junto, fique na paz. Muito obrigado pela presença.